Olá, hoje eu quero fazer uma pequena análise sobre o livro de Ezequiel, no capítulo 37, versículo 21 e 22, que está escrito: Eis que tomarei os filhos de Israel dentre as nações e os trarei à sua terra, e deles farei uma nação. Você já ouviu falar, você que é cristão, sobre o Vale de Ossos Secos, onde Deus leva o profeta Ezequiel até um vale de ossos secos, e ali fala-se sobre a ressurreição desses corpos, desses ossos, transformando eles novamente em seres humanos. Imagina você no meio de uma ossada toda misturada, né, espalhada, e fazer desse povo, desses ossos, um povo novamente. Deus estava dizendo que o povo de Israel, que estava espalhado sobre toda a face da terra, Deus os ajuntaria novamente e faria deles uma nação. A última espalhação, né, digamos assim, o único momento em que Israel ficou espalhado por muito tempo pela face da terra, foi desde o ano 70 depois de Cristo até 1948, no final da Segunda Grande Guerra, quando Israel é feita então uma nação. E a gente vê aqui se cumprindo literalmente essa profecia. O livro de Ezequiel foi escrito mais ou menos no ano 580, mais ou menos, antes de Cristo. E agora, em 1948 depois de Cristo, essa profecia se cumpre. Também a palavra do Senhor diz que julgaria as nações que se levantassem contra Israel. Olha só, também Ezequiel 38:8 diz: Nos últimos dias virás a terra, juntada dentre muitos povos. É o que aconteceu, né, com Israel. A Bíblia diz que Deus derramaria ira contra aqueles que se levantassem contra Israel, que Deus enviaria terremotos, confusão e destruição. Deus diz que faria cair sobre os montes de Israel fogo para vingar desse povo. Então, se você olhar na história da Bíblia, você vai ver que Deus sempre levantou nações para julgar nações. Porque você imagina, as pessoas se fala hoje muito em soberania, mas imagina uma nação onde o seu líder maior, o seu presidente, está ali como ou seu rei está ali como um ditador e oprimindo as pessoas. E o povo não tem força para se levantar contra esse governo. O exército já foi comprado, as forças armadas já foi comprada por esse governo. Então quem vai salvar esse povo? Deus então, né, levanta uma outra nação para julgar aquela nação. E no ano 722 antes de Cristo, a Síria foi uma superpotência. Em 610, de 610 até 570 mais ou menos, ou 530 mais ou menos, quem foi uma superpotência foi a Babilônia. Depois, no ano 60 antes de Cristo até o ano 100, eu falo até o ano 100 porque foi assim o seu auge, depois foi decaindo. Quem foi uma superpotência? Os romanos. Agora, quem é a superpotência que Deus está usando para julgar esses líderes que se levantam contra os direitos humanos, que não respeitam o ser humano, que usam o poder não para beneficiar as pessoas, mas para beneficiar a si mesmos? Quem Deus usa, está usando como vara agora, na atualidade? Os Estados Unidos. E não os Estados Unidos sozinho, mas os Estados Unidos com uma liderança forte como a do Trump. Porque do John Biden, por exemplo, ele foi um covarde, ele foi um omisso, inclusive interferiu aqui na política do nosso país, favorecendo a esquerda em detrimento da direita, prejudicando quem? O povo brasileiro. E a Globo o ajudou, né? Se levantando aí contra Jair Bolsonaro, mas na verdade estava se levantando contra o povo brasileiro. Então nós precisamos
fazer uma reflexão. Olha, quando nós olhamos Ezequiel, nós olhamos Jeremias, nós olhamos Isaías e outros profetas na Bíblia, esses profetas, eles oravam, eles intercediam pelo povo, mas eles também denunciavam os erros dos líderes daquela época. E hoje, os pastores, os líderes evangélicos e os padres também, na maioria, né, não são todos, são omissos. Eles não estão denunciando as barbáries que estão sendo feitas aqui no nosso país. Olha, a Constituição do nosso país, a nossa Constituição Cidadã de 1988, como foi chamado de Constituição Cidadã pelo Ulisses Guimarães, que sumiu, ninguém sabe o que aconteceu com ele, não é verdade? Pois é, desde então, as pessoas têm subido ao poder usando a Constituição, falando de democracia, mas usando esse poder contra o próprio povo. Aí, isso vem assim nessa troca de poder, sempre nessa briga falsa, né? É uma briga falsa entre direita e esquerda, alternando no poder, mais um beneficiando o outro, até a chegada de Jair Messias Bolsonaro, onde ele rompe com o sistema antigo, né? Com a mídia que tinha sido comprada, com políticos que tinham sido comprados, e então ele faz uma boa política, uma boa gestão, e em meio à pandemia, com muitas perseguições contra ele, ele conseguiu fazer uma boa gestão, administrou muito bem, teve dinheiro, bolsa aí de R$600, R$1.000 para quem precisava, e socorreu todo mundo, e ainda deixou no final do seu mandato um montante bom, eu acredito que mais ou menos 50 bilhões de dólares em caixa. Entra o governo novo, né, que foi aí apoiado pelos governos de esquerda da América Latina e também pelo John Biden nos Estados Unidos, e aí ele já logo entra, aumenta ministérios e está deixando um rombo aí no nosso país, e o Brasil aí hoje tá essa porcaria que está, né, infelizmente por causa dessas políticas. E os pastores e os padres não fazem nada. Não digo todos, porque tem padres denunciando sim, tem pastores sim, mas não todos. O Silas Malafaia, que está de parabéns, que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça, porque tem sido uma voz, assim, aqui no nosso país, uma voz profética, e que tem denunciado. Infelizmente, ele não está tendo a mesma, assim, projeção que estava tendo antes na mídia. Nós precisamos denunciar o que está acontecendo. Os Estados Unidos têm sido a vara de Deus, e tomara que o Brasil mude, para que essa vara não se vire contra nós. Porque se virar, nós temos que orar a favor dela, porque é a vara de Deus, né? É uma vara de Deus. Que Deus abençoe Israel, que Deus abençoe os Estados Unidos e que Deus abençoe o Brasil também. E eu convoco aqui esses pastores covardes que sobem nos altares e ficam vivendo aí de dízimo e oferta, né? E não pregam a verdade e não avisam o povo brasileiro, né? Que na hora de votar, este ano é ano de eleição, na hora de votar, tá dentro da igreja falando glória a Deus, aleluia, Senhor, abençoe a minha família, mas votando em governo de esquerda, que é contra a família, né? Ó Senhor, abençoe nossa nação, Senhor, não deixa o pão de cada dia faltar, mas está voltando aí nesses bandidos que são ladrões, que ficam roubando o nosso pão de cada dia. A Bíblia diz lá em João 10, 10 e 11 que o diabo veio somente para roubar, matar e destruir, mas o diabo veio para nos... o diabo veio somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então tá aí esses ladrões nos roubando o tempo todo e sendo apoiados por pastores e cristãos, que se dizem cristãos, mas são de esquerda, que não tem como você ser cristão e você ser de esquerda, né? Então fica aí esse aviso, olha só, a profecia se cumprindo. Israel em 1948 foi juntado de novo, o Vale de Ossos Secos reviveu, e agora Deus está julgando as nações que têm se levantado contra Israel. E esse governo aí de esquerda, né, o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, é um governo que tem apoiado o Irã,
que tem apoiado o Hezbollah, né? E é contra Israel. Quem é contra Israel é contra Deus. E isso, você que acredita na Bíblia, você tem que acordar, porque você sabe, né? Que agindo Deus, quem impedirá? E ai daqueles que tocarem, né, nos ungidos de Deus. Israel é uma nação escolhida por Deus e ninguém pode ir contra isso. Ninguém, nenhum teólogo no mundo pode ir contra essa verdade. Israel é protegida de Deus. Então vamos abrir os nossos olhos. Vocês que são líderes evangélicos, vocês que são líderes cristãos, padres e pastores, vamos acordar, vamos denunciar, sabe, o que está acontecendo no Brasil, para que a vara de Deus não se vire contra nós. Que Deus abençoe, digo mais uma vez, que Deus abençoe Israel, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe os Estados Unidos e que Deus abençoe todos os países que respeitam os direitos humanos. Porque se você olhar aqui na Bíblia, Deus julga Israel, sabe por quê? Porque Israel não estava, lá naqueles dias, Deus julgou até Israel, porque Israel não estava valorizando os direitos, respeitando o direito da viúva, né? Ou seja, das pessoas que eram menos favorecidas na sociedade, pessoas que eram minoritárias, não minoritárias, porque às vezes tinha muitas viúvas, mas que não tinham recursos, não tinha como sobreviver. Não estava cuidando das viúvas, não estava cuidando das pessoas que estavam sofrendo injustiças nos tribunais, como está acontecendo hoje, e não estava cuidando também dos estrangeiros. Você vê que Deus preocupa até com os estrangeiros. E hoje nós estamos vendo aí, a gente vê falando sobre o direito dos estrangeiros e etc., sobre direitos humanos, e aqui no Brasil, os direitos humanos básicos sendo desrespeitados e a igreja apoiando a esquerda. Então, olha só, são direitos que estão sendo desrespeitados e que faz Deus levantar do trono dele com a sua vara. Então, tome cuidado. Vamos denunciar e vamos mudar, Brasil, para que a vara de Deus não se vire contra nós. Se você gostou, se você entendeu, passe esse vídeo para frente. Que Deus te abençoe e até a próxima.